Tá, beleza, agora tá gravando. Pessoal, então nós vamos iniciar nosso trabalho, né, agora nossa segundo bloco, né, de atividades nossa aí, a gente vai estar trabalhando sobre soluções. Bom, quando a gente começa a estudar soluções, né, na verdade a gente tem um primeiro contato com soluções lá, né, para estudar mesmo, lá no nono ano, né, que vocês começam a falar sobre misturas homogêneas, misturas heterogêneas, não é isso? E aí vocês sabem classificar a diferença entre mistura homogênea e mistura heterogênea. Então, as misturas que a gente chama de misturas homogêneas, né, seriam as soluções. Então, olha só, quando eu tenho uma solução, eu tenho, meus componentes vão estar misturados a nível atômico, quando eu estou tratando de átomos, moleculares ou iônicos. Então, eu posso ter essa mistura nesse nível. Quando eu tenho a mistura heterogênea, aí não. A mistura heterogênea você consegue identificar as fases de substâncias diferentes. Então você consegue separar, ver o que é água, o que é areia na mistura heterogênea. Na mistura homogênea, não. E aí, no meio disso tudo, dessa brincadeira, nós temos o que a gente chama de misturas coloidais, que seriam misturas, né, que seriam uma barreira aqui, uma divisória aqui entre esses dois grandes grupos, mas ela tem propriedades completamente diferentes das misturas homogêneas e das misturas heterogêneas. Nós não vamos estudar as misturas coloidais aqui nesse momento, nós vamos focar só nas misturas homogêneas. Até aí, pessoal, tá tranquilo? Vocês lembraram direitinho? Sim. Sim. Bom, então, o que é uma solução? Né? Daqui para frente a gente imagina o que é uma solução. É uma mistura o quê? Homogênea, composta de dois ou mais componentes. Então, olha só, eu posso ter uma mistura com 10 componentes diferentes, 10 substâncias diferentes dissolvidas ali. A gente vai ver que, por exemplo, quando você faz uma mistura, por exemplo, de um sal, ele se dissocia, gera duas partículas diferentes, que vão ter comportamentos diferentes lá quando a gente fala do tipo de solução, né? Mas isso seria basicamente a mistura homogênea, quando eu tenho a mistura de dois ou mais componentes, onde eu tenho um que a gente chama de solvente, só lembrando, eu tenho que ter isso como uma fase só. Eu tenho um solvente, que é o componente que apresenta em maior quantidade, né? Geralmente a gente usa como esse solvente a água, mas não é só a água que é solvente. A gente chama de água de solvente universal. E essas soluções, né, soluções que são feitas quando a água é solvente, a gente chama de solução aquosa. Então, quando você vê lá, por exemplo, uma solução aquosa, quer dizer que é uma solução que foi feita em água. Bom, e o soluto? O soluto é o componente que apresenta a menor quantidade. Então, o soluto é o que vai ser dissolvido ali. Então, por exemplo, quando eu pego lá água e jogo sal ali, a água é o meu solvente, e o meu soluto seria quem? Sal. Até aí, pessoal, tá tranquilos? Essa ideia? Vocês lembraram bem dessas definições? Bom, então, aqui só um exemplo, né? A gente pega uma substância, por exemplo, açúcar, e dissolve ela em água. Qual o tipo de interação que vai ter? Ligação de hidrogênio. Vocês lembram lá do primeiro ano, né? O tipo de interação, ligação de hidrogênio. Lá na biologia ainda vocês tratam isso ainda como uma ponte de hidrogênio, né? Como são essas soluções quais são os tipos de soluções que a gente pode ter? Nós podemos ter soluções que são soluções sólidas. Como assim, professor? Soluções sólidas? Sim. Onde o meu solvente é sólido. Eu posso ter soluções líquidas, onde o meu solvente é líquido. E eu posso ter soluções gasosas, onde o meu solvente é gasoso. Dentro das soluções sólidas, eu posso ter um sólido disperso em um sólido. Por exemplo, eu posso ter uma liga metálica. Quando eu tenho as ligas metálicas, por exemplo, cobre e níquel. É uma liga metálica, dois materiais sólidos, eu misturo eles, né? A gente forma uma solução sólida. Eu posso ter um líquido dissolvido em um sólido. Por exemplo, quando eu pego mercúrio
e disperso ele em cobre. Aí também eu tenho o quê? Uma solução sólida. Só que agora eu dispersei um líquido. Olha, professor, mas mercúrio não é um metal? Não teria que ser sólido? Não, nas condições ambientais ele é o quê? Um líquido. Então a gente consegue dispersar ele e formar uma solução sólida aí de um líquido disperso em sólido. Nós podemos ter gás disperso em sólido. Exemplo é o hidrogênio dissolvido em níquel. Isso aqui é usado como catalisador. Eu posso ter soluções que são soluções líquidas, onde eu tenho, por exemplo, um sólido disperso em um líquido. Eu tenho, por exemplo, NaCl disperso em água. Então, nesse caso, eu tenho uma dissociação, né, do NaCl, a gente vai ver como é que funciona isso daqui a pouquinho, e aí eu gero íons e soluções. Essa solução, por exemplo, ela tem uma característica de permitir a condução de corrente elétrica em meios, né? Eu tenho as soluções que talvez a gente utiliza mais aí, que é mais comum, é quando eu tenho líquido disperso em líquido, né? Álcool em água, por exemplo, a gente vê o contrário agora também, né? O álcool 70, eu teria água dispersa em álcool, né? O álcool ali seria o solvente e a água seria o soluto. Quando a gente imagina esse álcool 70. Mas você pega, por exemplo, quando você vai fazer uma limpeza do ambiente em casa, você vai colocar água e dispersa álcool na água. E aí, geralmente, a concentração de água vai ser muito maior. Eu posso ter gás dissolvido em líquidos, por exemplo, CO2 dissolvido em água, O2 dissolvido em água. Então, quando a gente vai imaginar lá os seres aquáticos, né, sobrevivendo, é porque eu tenho oxigênio dissolvido na água e ele vai propiciar a vida lá em regiões, né, mais aquáticas, né? Eu posso ter gás disperso em gás. Então, a mistura que a gente tem aqui de gás disperso em gás, que a gente tem a nossa atmosfera aqui, é toda uma solução gasosa. E aí seriam esses os tipos de soluções que nós temos. A gente pode encontrar aplicações para todas essas soluções. Todas as soluções, de algum jeito na natureza, você vai encontrar ela. Você começar a observar o seu dia a dia, você começar a observar na cozinha da sua casa, você começar a analisar o mundo, né? Ter o mundo, tentando ter uma análise química, né? Você vai ver que está cheio de soluções de todo lado. Você vai na farmácia, por exemplo, você vai ver um monte de coisas que são soluções, algumas são emulsões, outras são misturas heterogêneas, mas muita coisa são soluções e estão lá. Descrição no rótulo de que componente que é, como é que é esse componente, quais são as substâncias que compõem aquela estrutura, né? Hoje, por exemplo, a gente pega o nosso álcool em gel, né? Além do álcool, da água que tem ali, a gente tem alguma substância ali, provavelmente um carbeno, né? Que vai dar aquela estrutura gelatinosa, né? Para o nosso álcool, né? Então, são algumas coisinhas que a gente pode estar discutindo aí sobre soluções. Pessoal, esse exercício aqui, eu vou deixar para vocês fazerem como uma tarefinha de casa depois da nossa aula. Então, ele é bem simples. E aí vocês tentem fazer, se tiver dúvida, vocês vão me perguntando. Aliás, vamos fazer isso de uma vez? Então é o seguinte, o leite de magnésia, né, colocou aqui Philips aqui a marca, né, é um produto farmacêutico que contém hidróxido de magnésio. Então vocês já viram, isso aqui é uma base. Qual a fórmula do hidróxido de magnésio? É o MgOH2. Em quantidade aproximada de 8 gramas por 100 ml de solução. Então, olha que eu tenho a massa de hidróxido de magnésio e eu tenho o volume de quem? Da solução. O leite de magnésio é um produto farmacêutico que contém hidróxido de magnésio em quantidade de aproximadamente 8 gramas por 100 ml desse medicamento. Se uma pessoa ingerir esse medicamento em uma única dose, podemos afirmar que o paciente ingeriu quantos mols de íon magnésio? Então, olha, o que eu tenho que fazer? Determinar quantos mols de íon magnésio nós temos em 8 gramas de solução. Como é que eu faço isso, professor? Difícil demais. Então, quando você pega que a massa molar do seu hidróxido de magnésio vai ser quanto?
17 vezes 2, 34, mais 23 dá quanto? Dá 24, né? Então você vai achar a massa do hidróxido de magnésio, ver qual seria a massa que você vai ter de íons Mg2+ aqui, e aí você transforma isso em mols. E vê se é verdade, né? Vai ser essa quantidade de íons? Vai ser essa quantidade de íons OH-? Vai ser menos de 1 mol de OH-? Ou vai ser 6,02 vezes 10 a 22 íons Mg2+? Então é uma questão de múltipla escolha, né? Vocês vão fazer e achar uma alternativa correta aí e vamos trazer na próxima aula aí, se tiver dúvida. Deixa eu permitir aqui que o pessoal entre na aula aí. Teve alguém que pediu aí? Como é que faz para ver aqui agora? Não tem como colocar para todas as pessoas entrar aqui automaticamente, não? Eu acho que aí só pode ser quando tem tipo um e-mail institucional. Ah, tá, entendi. Então vamos continuar aqui então. Na hora que pedir de novo. Vocês entenderam como é que é para fazer aqui então esse exercício, pessoal? Tentem fazer isso. Se tiver dúvida, professor, me explica aí e tal. Essa é só uma ideia básica da ideia das soluções. Bom, pessoal, as soluções, elas podem ser classificadas de acordo com o soluto. Então, nós temos aí as soluções, elas podem ser soluções iônicas e elas podem ser soluções moleculares. O que seria uma solução iônica? É uma solução que, quando eu disperso o meu soluto lá, ele sofre um processo de dissociação ou ionização e gera íons e soluções. Essas soluções também podem ser consideradas como soluções eletrolíticas. Por quê? Porque ela tem uma característica de conduzir corrente elétrica. Então, eu consigo, por exemplo, conduzir corrente elétrica quando eu uso uma solução eletrolítica. Conduzir corrente elétrica, pessoal, não é produzir corrente elétrica, tá? Um exemplo que a gente tem de uma solução iônica aqui seria quando eu pego cloreto de cobre, que é CuCl2, e coloco ele em água. O que acontece? Quando eu coloco o CuCl2 em água, você imagina o seguinte, são cristais estruturados, cátions e ânions, bem estruturados ali naquela rede, que a gente chama de rede cristalina. Então, olha, quando você cristalzinho, imagina você um cristalzinho, você está perto de um cristalzinho ali, você ficou bem pequenininho e você consegue ver os átomos, os cátions e os ânions que formam a estrutura cristalina. E aí, as moléculas de água não estão em constante agitação ali, e elas começam a se chocar contra as paredes desses cristais. E aí começam a tirar os cátions e os ânions. Quando esses cátions e ânions são retirados daquela rede cristalina, eles vão para a solução. Agora eles estão no meio das moléculas de água, que vão solvatar, ou seja, que vão encapar, que vão rodear esses cátions e esses ânions. E ela vai fazendo isso, e é lógico que tem uma orientação que deve ser feita aí em relação aos cátions e ânions aí, né? Então, quando eu faço essa dissolução de substâncias iônicas, é assim que acontece. Há um rompimento dessa estrutura, dessa rede cristalina, para liberar os cátions e os ânions aí para a solução. Vocês entenderam como é que é feito isso aí, pessoal? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Mas aí, como é que a gente sabe se uma solução é iônica só vendo a fórmula? Então, o que eu teria? Solução iônica, eu teria o quê? Substâncias iônicas. Como é que eu vou saber que é uma substância iônica, professor? Quando eu tenho um metal ligado a um ametal. Aí eu tenho a substância iônica. Tendo a substância iônica, essa substância, ela vai, quando eu coloco ela em água, ela é um cristalzinho, né? Por isso as substâncias iônicas geram cristais, né? Cátions e ânions se unindo ali para formar uma estrutura cristalina. Aí sim, ela vai se dissociar, gerar os cátions e os ânions que vão ser rodeados aí pelas moléculas de água. Você entendeu? Entendi.
Então tá jóia. Então tem que ter uma substância iônica. Exatamente. Beleza. Eu tenho as soluções iônicas, né? E essas soluções iônicas, elas podem ser produzidas de duas maneiras. Uma maneira é a que a gente já acabou de escrever, que eu tenho a substância iônica e eu gero a solução iônica. Mas eu posso ter soluções moleculares que vão gerar soluções iônicas. E quando isso acontece? Quando eu tenho um processo que a gente chama de ionização. Vocês também já estudaram isso. O fenômeno de ionização acontece quando eu tenho, por exemplo, um ácido e a gente coloca ele em água. Quando você coloca um ácido em água, aí ele vai sofrer um processo que é a formação de íons. Ele ioniza, ele perde o H+ dele. Então, esse é um exemplo clássico. Por exemplo, HCl, quando eu coloco em água, ele forma o quê? H+ e Cl-. Tá vendo? A substância é molecular, concordam? Mas quando eu coloco em solução, eu gero o quê? Cátions e ânions. Os cátions e os ânions que são responsáveis pela geração de uma solução iônica. Então, nesse caso aí, apesar da minha substância de origem não ser uma substância iônica, ela ser uma substância covalente, quando eu coloco ela em água, ela se dissocia, no caso aí se ioniza, né, na dissociação, se ioniza e forma os cátions e os ânions. Então, é esse fenômeno que a gente chama de ionização. E quando vocês estudaram ácidos, é isso aqui que você estudou. Ácido é toda substância que em água sofre ionização, né, liberando como único cátion o H+ e o ânion correspondente. Olha, um outro exemplo que a gente tem aqui. Eu posso ter, por exemplo, o ácido sulfúrico, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, não tem? Ou seja, 2 hidrogênios que podem sofrer ionização. Quando eu coloco ele em água, ele pode sofrer a ionização de um hidrogênio. Aí ele vai gerar H+ aquoso, um H+ aquoso, e ele gera esse íon aqui, ó, que é o íon bisulfato. Então ele tem aqui HSO4-. Mas ele também pode perder os 2 hidrogênios. Ou ele pode, aliás, antes, né, esse meu bisulfato também, ele pode perder o seu hidrogênio formando H2SO4. Eu posso representar isso aqui também de uma maneira geral. H2SO4 gera 2H+ e SO4 2-. E eu posso ter qualquer ácido, né, sendo representado com a dissociação total. Aqui eu representei as dissociações parciais, aqui eu tenho a dissociação, ou ionização, né, no caso, né? Aqui eu tenho a ionização total, não, parcial aqui no caso, né? Parcial, e aqui eu tenho ela total. Vocês entenderam essa ideia aí, pessoal? Compreenderam isso aí? Tinha não? Eu acho que eu vou ter que estudar a ionização à parte, porque eu não estou lembrando. Não muito. lembra mais? Então é o seguinte, na listinha de exercícios, lembra que eu falei que tem uma listinha de exercícios? Tem alguns exercícios que é para você escrever as equações de dissociação, de ionização, de várias substâncias. Então vocês vão ter a oportunidade também de treinar esse ponto, né? Então, porque isso é essencial para a gente entender o tipo de soluções. Quem tiver dificuldade, pessoal, tem que estar correndo atrás, tem que estar me procurando as pessoas para estar ajudando, né? E para a gente conseguir vencer as dificuldades, tá joia? Mas sempre lembra isso. Teve dificuldade? Professor, me ajuda, tá? Bom, vamos lá então. Eu posso ter, agora, quando eu tenho uma substância iônica, eu não tenho a ionização, eu tenho o quê? A dissociação, tá vendo? Olha só, pessoal. Ionização. Ionização, você vai ter resultado de uma substância covalente, covalente por quê, professor? Porque era um ametal ligado a metal, ou hidrogênio ligado a metal. Mais particularmente hidrogênio ligado a metal. Aí se dissocia, se ioniza, né? Formando os íons. O processo que a gente chama de dissociação é quando eu tenho o quê? Cátions e ânions. Aí por isso que a gente fala aqui
que já tem o quê? Cargas pré-existentes. Então, eu estou falando isso de uma substância que já teve a transferência de carga lá para a formação da substância, do composto iônico, no caso. São compostos iônicos. As substâncias mais comuns aí são as bases, os sais e os óxidos iônicos. Óxidos, eu posso ter óxidos iônicos ou os óxidos covalentes. Estão lembrados? Os óxidos iônicos têm algumas características bem distintas dos óxidos covalentes. Então, olha só, quando eu pego uma substância, por exemplo, hidróxido de cálcio e coloco ela em água, coloquei em água, tá vendo? Ó, água. Estou tentando preparar uma solução. Ela vai. O primeiro processo é se dissolver, né? Dissolver é realmente virar uma solução. E depois ele dissocia. Na verdade, isso acontece ao mesmo tempo, vai acontecendo ao mesmo tempo, dissolução e dissociação. A dissociação, vou separar o quê? O cátion do ânion. Que é o cátion aqui? É o cálcio 2+. Ele está lá na tabela periódica, por isso que eu sei que a carga dele é o quê? 2+. Todas as substâncias da família 2+, quando se ligam aos grupos de ametais ou grupos, por exemplo, de ânions, vai doar 2 elétrons. E aí vai ter carga o quê? 2+. Enquanto que a substância iônica, o ânion, né, recebe os elétrons. No caso aqui, um cálcio doou 2 elétrons, o ânion recebeu 2 elétrons. Quando eu coloco em solução, ele se dissocia, gerando os cátions em solução aquosa e os ânions em solução aquosa. Por exemplo, eu posso ter o sulfato ferroso aqui, mesma coisa, ó, se dissocia, gera quem? Fe2+, SO4 2-. Se dissociou, cátion e ânion. Eu posso ter, por exemplo, aqui o sulfato de ferro 3. Olha, agora o Fe2, SO4 3 vai se dissociar gerando o quê? 2 Fe3+, e 3 SO4 2-. Então, isso seria o processo de dissociação. Como é que isso acontece lá na solução? Vamos tentar entender um pouquinho disso lá na solução. Peguei aqui um exemplo, né, do NaCl, gerou Na+, e Cl-. Coloca esses cristalzinhos aqui dentro da solução. Aí lembra, moléculas de água têm constante agitação ali. Começa a bater contra a parede do recipiente, dos cristais. E vai tirando os cátions e vai tirando os ânions da estrutura do cristal. Por isso, se você observar isso na sua casa, você pode fazer um teste. Pega um pouquinho de água, um copo de água, e pega um cristalzinho de sal lá, pega daquele sal grosso, e coloca dentro da solução. Você vai ver o sal se dissolvendo. E aí, depois desse processo de dissolução, que é a produção da solução, você vai ver as variações, né, que é causado pelo índice de refração ali, da diferente concentração que a gente tem da água e da solução que está sendo formada ali. Você percebe isso. E aí, esse processo de dissolução, preparo de dissolução, ele também acompanhado do processo de dissociação, que a gente viu, que é a formação dos cátions e dos ânions. E aí, o que acontece? Quando o íon Cl-, por exemplo, vai para a solução, moléculas de água vão rodear ele. Aqui, pessoal, a gente só representou, assim, 4 estruturazinhas aqui. Mas na química, você tem que usar um pouco a imaginação. Então, imagina aqui uma bolinha com carga negativa, e em volta dela, como se fosse um monte de coisinha pregada aqui, um monte de moléculas de água. E aí você tem várias camadas disso acontecendo para interagir, para neutralizar, né, a tentativa de neutralizar aquela carga excedente do íon cloreto, do Cl-. Mas só que qual seria a orientação? A molécula de água, como todo mundo sabe, é uma molécula que é polar. Olha, como assim, professor, molécula polar? Eu tenho uma região da molécula de água que tem uma densidade de carga negativa, a gente coloca delta-, e tem uma região que tem uma densidade de carga positiva, que a gente chama de delta+. Seria o quê? Cargas parciais, não é uma carga real, mas uma carga parcial. E aí acontece, o Cl-, ele vai ser rodeado pelo
pelas moléculas de água, mas as moléculas de água vão estar orientadas com o hidrogênio para o lado do Cl-. Enquanto quando eu olho a molécula, quando eu olho o íon Na+, quem vai estar orientado para o lado do H+, é o oxigênio, que tem carga o quê? Parcial negativa. Então, lembra, cargas e sinais opostos se atraem. Então, quem tem carga positiva vai ser atraído para quem tem carga negativa, e quem tem carga negativa vai ser atraído para quem tem carga positiva. Então, esse é o processo. Que a gente tentou representar aqui um processo de solução aí. Se tiverem qualquer dúvida, vocês me falem depois. Tá joia? Tá tranquilo até aí, pessoal? Sim, professor. Tranquilo? Vocês entenderam isso aí direitinho? É muito bonito isso, né? Ou não? Só eu que acho isso aí bonito. Não, é bacana de entender. Só é assim, um pouco meio complicado de lembrar e de entender, mas tá dando para entender. Mas olha só, isso aí, vocês têm que começar a pensar de uma maneira assim, é a natureza, é o que está acontecendo no nosso mundo. Isso que a gente está falando ali não é uma coisa que está no papel, é uma coisa que acontece na natureza, acontece no nosso mundo, e a gente colocou no papel para a gente entender. Então você tem que começar a olhar para o mundo e tentar ver isso no mundo. Eu não estou falando para você ver as moléculas, mas ver o resultado dessas ações, ver o resultado disso que acontece. Aí você começa a ver o que é realmente o encantamento da química, né? Da ciência como um todo, né? A partir do momento que você começar a ver isso, se encantar com isso, aí você vai compreender mais os fenômenos. E entender que o que está nos livros é uma pequena parte de tudo que a gente conhece. É só uma pequena parte. Tá joia? Vamos seguindo em frente, então. Qualquer coisa vocês vão me parando, pessoal, porque senão eu vou falando. Se não falar nada, eu vou falando. Bom, e como é que acontece, professor, então, o processo de dissolução das substâncias não eletrolíticas, que são substâncias moleculares? Então, olha, tem uma regrinha que a gente chama de regrinha de solubilidade, né? Não sei se estudaram lá no primeiro ano com o professor Remilson, que fala o seguinte: semelhante dissolve semelhante. Vocês já ouviram falar nisso? Sim. Sim? Então, beleza, então. Eu só tenho uma dúvida. Vamos lá pensar nessa ideia de semelhante dissolve semelhante. Só para vocês pensarem um pouquinho. Imagina a seguinte situação. A gente já começou aqui nossa aula falando que álcool ele se dissolve em água. Isso aí em qualquer proporção. Você pode fazer um teste. Uma outra coisa é o seguinte. A legislação brasileira, né, que trata dos combustíveis, fala que eu posso colocar 25% do álcool na gasolina que a gente tem, lá na bomba, lá no posto de gasolina. Então, ou seja, 25% do que você compra lá é álcool. Mas quando você pega, o aspecto dele é de solução. Então, ou seja, o seu álcool mistura com a gasolina. Só que se eu pegar gasolina e tentar misturar com água, eu não consigo misturar. Aí eu tenho uma dúvida. Por que o álcool se mistura com a água e o álcool se mistura com a gasolina, mas a gasolina não se mistura com a água? Você estará pensando um pouquinho. Aí vamos imaginar. Então seria o álcool semelhante à água? Nesse caso de semelhante dissolve semelhante, isso é verdade. Seria o álcool semelhante à gasolina? Nesse caso de semelhante dissolve semelhante, seria verdade. Mas se a água é semelhante ao álcool e a gasolina é semelhante ao álcool, a água teria que ser semelhante à gasolina. E isso não acontece. Vocês entenderam minha dúvida? Sim. E aí vocês vão pensar um pouquinho sobre isso aí e tentar me explicar depois, tá? Bom, professor, você não vai dar a resposta não, professor? Eu gosto de perguntar. A resposta é para vocês fazerem mesmo, para vocês quebrar a cabeça. Então, soluções moleculares é quando eu tenho um composto molecular que se dissolve em água, mas não geram íons e soluções. Aí eu tenho uma solução não eletrolítica, uma solução molecular. Exemplo, água e açúcar. Água e açúcar. Eu consigo fazer essa dissolução sem problema nenhum.
Como é que acontece esse tipo de interação? Eu não vou quebrar ligações e não vou dissociar e ionizar. Simplesmente acontece um tipo de interação que a gente chama de ligação de hidrogênio, ou ponte de hidrogênio, quando você vai lá na biologia, a mesma ideia. Como é que acontece esse tipo de interação? É simples. É o seguinte, eu tenho o hidrogênio, a molécula de água, como todo mundo já sabe, ela é polar. O átomo de oxigênio aqui, que eu estou pintando de vermelho aqui. Vou pintar, ver se eu acho uma outra cor aqui, pessoal. Acho que não. Tem que ter cor do pincel. Vou tentar esse amarelo aqui. Então aqui, pessoal, o oxigênio aqui, ó, vai ter carga negativa, não é isso? E o parcial negativa, e enquanto que o hidrogênio, esses que estão na pontinha dele aqui, vai ter carga parcial positiva. Quando você olha a estrutura da glicose ou da sacarose, né, que é um dímero de glicose, seria isso aqui. Aqui, ó, esse vermelhinho aqui está representando um oxigênio, tá vendo aqui? E aqui na ponta aqui um hidrogênio. Qual a regra que a gente tem da formação da ligação de hidrogênio, que é uma interação entre moléculas? É o seguinte, se eu tiver o hidrogênio ligado a um elemento muito eletronegativo, qual é o elemento muito eletronegativo? Flu, oxigênio ou nitrogênio, e tiver uma outra molécula que também o hidrogênio está ligado a um elemento muito eletronegativo, mas qual é o elemento muito eletronegativo? Flu, oxigênio ou nitrogênio. Existe a possibilidade da interação desse hidrogênio com esse oxigênio aqui. Esse tipo de interação aqui a gente chama de quê? Ligação ou interação ou ponte de hidrogênio. Então, quando eu tenho a interação desse hidrogênio com esse oxigênio. E é evidente que esse hidrogênio aqui também pode interagir com o oxigênio de outra molécula de água. Lembrando que essas moléculas de água, a gente tem milhões e milhões de moléculas de água ao mesmo tempo aí. Eu tenho uma estrutura de milhões e milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu tenho aqui esse átomo de oxigênio que eu representei aqui, mas eu tenho um monte de átomos de oxigênio que podem interagir aqui. Aqui eu tenho outros pontos de interação, tá vendo aqui? Aqui eu tenho outro ponto de interação, outro ponto de interação, outro ponto, e vários pontos aí na molécula de água, de açúcar, né? De sacarose. E aí eu tenho um monte de moléculas de água interagindo com isso o tempo todo. Então esse é um tipo de interação que a gente representa aí. Ô, professor, mas só essa? Olha, eu tenho, por exemplo, eu posso ter uma dissolução, né, formação de uma solução molecular com baixa concentração, mas quando eu tenho O2, que é uma substância apolar, e todo mundo sabe que é apolar, dissolvendo um pouquinho de água. Eu posso ter CO2 também, dissolve um pouquinho, mas dissolve, que é também uma substância apolar e se dissolve em água. E aí a gente tem outros tipos de interação que a gente vai estudando. Nesse caso aqui vai ser um tipo de interação do tipo dipolo induzido. É uma interação um pouquinho fraca, mas também existe. Bom, Professor, oi, pode o falar. que que é esse FON mesmo? É o flúor, são Uhum. elementos químicos. Oxigênio e nitrogênio. São 3 elementos químicos. Flúor, oxigênio e nitrogênio. Aí eles são os... é, Elementos químicos, né? São os mais eletronegativos que existem na tabela periódica. Flúor, Ah, tá. É oxigênio e isso que eu queria nitrogênio. saber. Aí, por isso, Mas... quando o hidrogênio liga neles, quando há essa ligação, há um deslocamento muito grande do par de elétrons do hidrogênio para eles. Aí você forma uma ligação muito polarizada e facilita a interação, a formação desses polos aqui, facilita a interação com outras moléculas parecidas aqui. Você entendeu? Ah, tá. Aham, agora eu consegui entender. Então, beleza. Obrigada. Nada. Se vocês tiverem dúvida, pessoal,
nessa questão, façam uma revisãozinha lá das interações intermoleculares. Aquele livro do Peruso e Canto, ele tem uma explicação muito legal sobre as interações intermoleculares, mas é o livro 1. Se vocês não tiverem o livro 1, eu posso ver se a gente consegue o livro 1 para vocês fazerem essa revisão. Tá bom? Bom, a ideia é a mesma, só que na molécula que a gente descreveu lá atrás, na molécula da glicose, eu não tenho cargas positivas e carga negativa, é tudo igualzinho, tá vendo? A gente representa essas bolinhas aqui como se fosse tudo igual. Quando você coloca em água, o processo é o mesmo. O cristalzinho de açúcar cai lá dentro da água, as moléculas de água vão encher os cristais de pancada, batendo nas paredes lá e soltando as moléculas. Aí, no caso, não sai cátions e ânions, sai as moléculas. E essas moléculas que saem vão interagir com a água através do que a gente chama de ligação de hidrogênio. E aí acontece o processo de dissolução. E o processo de envolvimento aqui, né? Aqui no caso, não sei se o termo correto seria solvatação, mas de envolvimento aqui das moléculas de glicose, que é o mesmo, polarizado de acordo com a interação das moléculas de água. A molécula de água, o oxigênio da molécula de água vai interagir com o hidrogênio da molécula de glicose, que está ligado ao oxigênio, e os hidrogênios da molécula de água vão interagir com os átomos de oxigênio. E nesse caso aqui, mesmo átomos de oxigênio que não tenham hidrogênio ligado a ele, por exemplo, um grupo carbonila, né, também pode interagir com as moléculas de água aí. Bom, tranquilo, pessoal? Essas também são soluções não eletrolíticas. Quanto à proporção entre soluto e solvente, eu posso classificar minhas soluções em soluções o quê? Insaturadas, soluções saturadas, e aqui é soluções super saturadas. Então tem soluções insaturadas, soluções saturadas e soluções supersaturadas. O que seria uma solução insaturada? Quando eu preparo uma solução, tem uma quantidade de soluto, né, que eu consigo dissolver lá. E aí, quando eu preparo essa solução, se eu colocar uma quantidade menor do que eu consigo dissolver, eu falei que eu produzi uma solução insaturada, ou seja, eu consigo dissolver uma quantidade maior naquela quantidade de solvente. Um exemplo prático seria esse, olha. Se eu pego aqui, tem uma solução onde, que a gente chama de coeficiente de solubilidade aqui, eu consigo dissolver 30 gramas desse soluto em 100 gramas de água, mas eu coloco 20 em 100 gramas de água, eu preparei uma solução o quê? Insaturada. Por que é uma solução insaturada? Porque eu consigo dissolver mais. Eu consigo dissolver até 30 gramas ali. E o que seria, então, a solução que a gente chama de solução saturada? Eu coloco exatamente a mesma quantidade. Então, olha, se eu consigo dissolver 30 gramas de soluto em 100 gramas de água, eu vou lá e preparo uma solução exatamente com 30 gramas em 100 gramas de água. Aí eu preparei uma solução o quê? Saturada. Ou seja, eu dissolvi e preparei a solução dissolvendo exatamente a quantidade de soluto que eu consigo dissolver naquela solução. Aí eu preparei uma solução saturada. E o que seria uma solução super saturada? Só lembrando que é super, tá, pessoal? Supersaturada é quando eu consigo dissolver uma quantidade maior do que normalmente eu consigo dissolver nessa solução. Ué, professor, mas então você conseguiu dissolver mais? É porque o que acontece? Essa solução supersaturada é uma solução instável. Qualquer perturbação que eu faço, qualquer alteração, um cristalzinho a mais que eu jogo lá, que a gente chama de germe de cristalização, que eu jogo dentro do meu recipiente, vai precipitar, ou seja, vai para o fundo do recipiente o excesso que eu coloquei ali. E aí eu vou formar uma solução, agora não uma solução supersaturada, mas uma solução saturada com uma quantidade que foi para o fundo, que eu chamo de corpo de fundo ou corpo de chão. Então, olha, aqui é o exemplo, ó. Se eu consigo dissolver 30 gramas de soluto em 100 gramas de água,
mas eu coloquei 45 gramas, qualquer perturbaçãozinha que acontecer aqui, eu vou precipitar uma massa aqui, que seria quanto? 15 gramas de soluto. Professor, essa perturbaçãozinha seria o quê? Essa perturbaçãozinha seria, por exemplo, eu falo com o pessoal, dá um peteleco. Qualquer perturbação que você causar na sua solução. Você fez a solução, você jogou um cristal lá dentro, aí esse cristal vai desestabilizar a sua solução e ele sua solução instável, né? E vai precipitar o excesso todo, vai para o fundo. O que tiver em excesso, tudo vai para o fundo. Uma outra coisa, você pode fazer isso agitando. Você agitou ela um bocadinho, ela precipita o excesso. Porque ela é uma solução instável. Qualquer perturbação no meio vai promover uma precipitação do excesso. Pode falar, Ludmila. Opa, foi sem querer aqui. Ah, tá. Desculpa. Não, tranquilo. Vamos lá. Eu fiquei até alegre, o pessoal tá perguntando. Eu falei, rapaz, o negócio tá... Ô, pessoal, eu sei que às vezes, eu sei que vocês estão tendo contato com esses termos a primeira vez. Primeiro, regrinha básica, não tentem decorar. Decorar não é o caminho. Tentem entender, tentem criar uma lógica, tentem fazer isso em casa, tentem fazer um exercício muito simples. Faz um suco. Aí você faz um suco com pouco açúcar, solução insaturada. Você faz um suco com o máximo de açúcar que você consegue dissolver, solução saturada. Faz uma solução de açúcar um suco que chega a doer a garganta. Dissolve o máximo que você puder e fica agitando ali. Aí depois, na hora que você mexe no copo, vai um monte de açúcar pro fundo. Você produziu uma solução o quê? Super saturada. Que quando você perturbou ela, virou uma solução saturada com corpo de fundo, corpo de chão. Vocês entenderam? Então, assim, tenta ver isso no dia a dia que vocês estão fazendo aí. Então, eu estou de regime, agora eu vou tomar um leite com pouco açúcar. Então, você está produzindo uma solução insaturada. Né? Vamos colocar a solução, mas apesar de não ser o leite aí, né? Vocês entenderam a ideia? Vê isso no dia a dia, começa a pensar, começa a imaginar. Mas isso é uma solução saturada? Ah, eu vi agora, olha só, isso aqui é a solução. Quando você for na farmácia fazer uma compra, tem uma vitrinezinha na base da farmácia, vai lá e começa a olhar as substâncias que estão lá. Mesmo se você não comprar, você vai ver um monte de coisa que é solução, que é mistura. Aí você vai, solução de água oxigenada, 10 volumes. Ó, não sabia disso. O que significa isso? Essa solução de água oxigenada, 10 volumes. Gerar uma curiosidade que vai te trazer um conhecimento significativo. Não um conhecimento para fazer prova, mas um conhecimento que você vai levar para a vida toda. Que vai te fazer diferença, que vai te fazer pensar, conversar com as pessoas sobre aquele assunto da maneira mais tranquila. Tá joia? Pode continuar aqui? Eu vou falando, vocês não perguntam. Bom, então, pessoal. Em resumo, o que nós temos das nossas soluções? Propriedades das soluções. As partículas da solução, né, que são meus solutos, elas são invisíveis, né? Eu não consigo ver ela. Eu observo ali e vejo uma coisa só, mesmo quando eu estou falando de microscópio eletrônico. As partículas, numa solução, as partículas não podem se depositar no fundo. Se elas se depositam, é aquele sistema que ele fez, é que você produziu uma solução supersaturada, quando precipitou, você formou ali um sistema heterogêneo, porque agora você consegue identificar 2 ou mais componentes ali. As partículas desse meu soluto, né, quando eu tenho essa solução, eu não consigo tirar ela nem se eu usar um super filtro. Eu não consigo tirar elas, porque vai passar. Essas partículas, elas não conseguem dispersar um feixe de luz, diferente quando eu tenho uma mistura heterogênea, um sistema coloidal. Quer ver um exemplo básico disso aí? Não sei se vocês já observaram isso. Quando a gente está num
num lugar escuro, e de preferência que tenha poeira, né? E aí passa um feixe de luz por uma fresa. E aí você bate a poeirinha ali, você consegue ver as partículas no ar ali. Por que você consegue? Porque o feixe de luz, ele é disperso, né? Ele sofre um processo de dispersão ali naquelas partículas e chega no seu olho. Então você consegue ver a partícula, porque esse é o fenômeno da visão, né? A luz que chega no objeto sofre uma dispersão e chega no seu olho. Bom, e se eu pegar qualquer parte dessa minha solução e fazer análise, qualquer parte de cima, de baixo, do meio, de um lado, do outro, qualquer parte eu vou ter as mesmas concentrações, a mesma quantidade, a mesma relação soluto-solvente em qualquer uma dessas relações. Tranquilo, pessoal? Essa primeira aulinha nossa aqui, esse primeiro momento nosso, ficou bem claro? Tranquilo, transparente, igual o Cristal Príncipe? Sim? Ô, professor, Oi. uma dúvida. É que você tinha falado lá atrás que tem, acho que 2 famílias que libera 2+, não é? Não, a família 2A, Ah, tá. mas É só que toda olha a só, família 2A. a família 2A sempre vai ter, se tiver ligado a alguém, vai gerar carga 2+. Mas olha, existem outros elementos ao longo da tabela periódica, né, dos elementos de transição ali, que pode ter número de oxidação 2+. Por exemplo, ferro pode ser 2+ ou mais 3. Cobre pode ser 1+ ou 2+. Você entendeu? Chumbo pode ser 4+ ou 2+. Estanho 2+ ou 4+. Mas da família 2A, se está ligado a alguém, vai ser 2+. Tá joia? Tá joia. Obrigada. Falou. Vou parar essa gravaçãozinha aqui agora.